Tá, boa noite a todos. Sou Gorky, R2 da Cirurgia Oncológica, para quem não me conhece. O tema de hoje vai ser sobre neoplasia de vulva. Então, a neoplasia de vulva tem 4% de todos os tumores de trato ginecológico e refere que o 0,6% de todos os cânceres que se apresentam nas mulheres. A mortalidade do câncer de vulva chega a ser 19% nos Estados Unidos, anualmente. Tem uma média de idade de apresentação de 68 anos, sobretudo em mulheres mais idosas. No Brasil, segundo o INCA, não dispõe de dados para quantificar o número de casos anuais. Então, normalmente a gente maneja dados externos, sobretudo dos Estados Unidos. Temos como média que 70% dos casos diagnosticados em estadios iniciais, que ajuda no pronóstico da doença. Vamos olhar que o 90% dos tumores do câncer de vulva normalmente vai ser um carcinoma espinocelular, mas também temos apresentações infrequentes. 10% estão constituídos entre melanoma, doença de Payet extramamária, adenocarcinoma de glândula de Bartholin, carcinomas vasocelulares e, mais frequentemente, sarcomas. Entre os fatores de risco para apresentar neoplasia de vulva, encontramos pacientes que têm infecção por HPV. Isso vai influenciar que também podem apresentar concomitantemente outros tipos de neoplasia, que posteriormente vamos a detalhar. Outro fator de risco importante é a infecção por HIV. É por isso que se conseguiu encontrar o aumento de número de pacientes nos últimos 40 anos, a partir da década de 70. Também os pacientes idosos, o uso de tabagismo contínuo, pacientes imunossupressos, entre esses os pacientes transplantados e condições inflamatórias da vulva. Entre o quadro clínico, a principal sintomatologia que você consegue encontrar, o que a paciente relata, é prurido local, irritação e dor. Também pode se apresentar sangramentos, mas em menor medida. No exame físico, o médico tem que se objetivar na localização da lesão, identificar o tamanho da lesão. É importante se marcar a distância que se apresenta em relação à linha média, porque vai influenciar no tratamento. Temos que avaliar os linfonodos inguinais e femorais, fazer um toque vaginal e retal e aproveitar para coletar citologia cervical. Os exames complementares, além da citologia cervical, que vai ser coletada, se indica uma biópsia do tumor primário. Solicitar teste de HIV, dependendo de certos casos, é possível solicitar tomografia de tórax, abdômen e pelve ou um PET scan, sobretudo em pacientes que têm linfonodos positivos e pensamos que tem um estágio avançado. E também tem que se considerar solicitar retossimoidoscopia ou citoscopia se temos a suspeita que estão comprometidos tanto a mucosa retal como a bexiga. Desde o ano 2006, temos uma classificação para dividir os dois tipos principais de SEC de vulva. Então, dividimos os pacientes que tenham associado ao HPV e não associado ao HPV. Então, eu apresentei aqui uma tabela onde se consegue mostrar
as características de cada apresentação. Então, os pacientes associados com HPV têm uma neoplasia intraepitelial vulvar, que são de baixo grau ou de alto grau. Entretanto, os não associados a HPV têm uma neoplasia bem diferenciada. A etiologia e a fisiopatologia do paciente com HPV são processos de não HPV, são processos inflamatórios crônicos. Tem um erro aí na tabela. Os pacientes não associados a HPV são processos inflamatórios crônicos. A população que se apresenta paciente com HPV são pacientes jovens, no pacientes com não HPV são idosas. Normalmente você pode apresentar neoplasias concomitantes associadas, sobretudo cervicais e do canal anal. Os pacientes com não HPV não apresentam normalmente neoplasias concomitantes. Tem imunossoquímica. Nos pacientes com HPV tem um gene P16 e P53 ativados. No não HPV só tem o P53. E no pronóstico, o paciente com HPV tem um melhor pronóstico em comparação com os pacientes que não têm associado o vírus do papiloma humano. Então, depois disso, podemos passar para o estadiamento. No estadiamento, vamos avançar no TNM e na classificação da Federação de Ginecologia e Obstetrícia, a FIGO. Então, na T, quando falamos sobre o tumor, temos que um T1 é um tumor com final na vulva, que podemos dividir em T1A e T1V. O T1A é uma lesão de 2 centímetros ou menor, está conferida somente na vulva, se limita somente na vulva, ou tem uma invasão estromal menor a 1 milímetro. Um T1V são lesões maiores a 2 centímetros, ou que tem mais de 1 milímetro de invasão estromal. O T2 são tumores que medem mais de 2 centímetros e normalmente tem uma extensão a estruturas perineais adjacentes. Isso é lesões 2/3 da uretra, ou 2/3 da vagina, ou movimento anal. E o T3 são tumores de qualquer tamanho que chegam a invadir mais de 2/3 da uretra, chegam a invadir a bexiga, pode invadir mais de 2/3 da vagina, mucosa retal, ou tem invasão já do osso pélvico. Quando falamos sobre os linfonodos, no N, temos o N1, que de Itália, linfonodos regionais, 1 ou 2 linfonodos menores de 5 centímetros ou mais. Então, N1A fala de 1 ou 2 linfonodos que têm metástases menos de 5 milímetros. N1B são linfonodos que têm um linfonodo que tem mais de 5 milímetros. Quando falamos de N2A, falamos de 3 ou mais linfonodos menores a 5 milímetros, que tem metástases menores a 5 milímetros. N2B são 2 ou mais linfonodos que têm uma metástase maior a 5 milímetros. E N2C, linfonodos com extensão extranodal. O N3 é um linfonodo já ulcerado e quando falamos sobre metástases junto do M, o M1 é metástase à distância. E nesse ponto está incluído as metástases linfonodais à distância. Além disso, é importante poder diferenciar o grau histológico do tumor. Igual que os tumores, grau 1 bem diferenciado, grau 2 moderadamente diferenciado e grau 3 pobremente diferenciado. Então, conforme o TNM, a gente pode colocar o estadio. O estadio 1, principalmente, fala de tumores T1, sem linfonodos sem metástases. Os linfonodos, o estadio 2 é um paciente com um tumor T2, sem linfonodos, sem metástases. Quando falamos de estadio 3,
se um T1 ou T2 com, com linfonodos positivos, mas só N1 ou N2. O estadio 4, estamos falando de tumores de T1 ou T3 com N3. É importante falar do estadio 4V, que falamos de qualquer N com metástases com M1. Então, agora que já falamos sobre o estadiamento, vamos falar sobre o tratamento, que vai depender, vai mudar, dependendo do tipo de estadio do paciente. Então, se chega um paciente, a gente fez uma biópsia excisional da lesão e diagnosticamos de um SEC que tem um menor a 1 milímetro de espessura ou tem menos de 2 centímetros de invasão, estamos falando que se um T1A, o tratamento para esse tipo de tumores é uma vulvectomia parcial. Agora, se a biópsia vier como um T1B ou um T2, sem linfonodos positivos, o tratamento vai mudar dependendo da localização do tumor. Por isso que falava sobre a relação da linha média. Se tem uma relação maior a 2 centímetros da linha média, a paciente vai para a vulvectomia e, além disso, vai para a investigação linfonodal. Então, poderia fazer ou vem uma linfadenectomia inguinofemoral ipsilateral ou linfonodo sentinela ipsilateral. Agora, se a lesão está menos de 2 centímetros da linha média, é uma lesão central, o tratamento vai ser vulvectomia radical, mas linfonodo sentinela bilateral ou linfadenectomia inguinofemoral bilateral. Importante falar nesse momento que se optasse por fazer biópsia de linfonodo sentinela, se não se consegue identificar o linfonodo, seja do ipsilateral ou se estão fazendo bilateral, de um lado não se consegue identificar um linfonodo sentinela, tem que ir para a linfadenectomia esse lado. Agora, falando sobre o linfadenectomia ou linfonodo sentinela, temos 2 estudos principalmente. O primeiro que saiu foi em 2018, que é um estudo GROEN-C, que foi realizado na Holanda, fala sobre estão comparando o linfonodo sentinela versus a linfadenectomia. E se conseguiu encontrar que os pacientes que foram para a linfonodo sentinela, só 3% apresentaram recidiva ou tinha recidiva em comparação à linfadenectomia. Então, se conseguiu, ou teve como conclusão, que o linfonodo sentinela é uma ferramenta que tem que ser usado, ou pode ser usado em comparação à linfadenectomia, que é um procedimento que tem mais complicações pós-operatórias, como linfedema, hemorragia e todas as complicações que podem se apresentar com a linfadenectomia. E também, para segurando a mesma hipótese, confirmando a mesma hipótese, se fez um estudo que confirmava o mesmo, foi no ano 2017, que confirmava que não tem uma mudança maior entre fazer o biópsia linfonodo sentinela versus linfadenectomia. Então, a NCCN ainda não confirma se a melhor opção vai ser linfonodo sentinela versus linfadenectomia, mas estão saindo estudos que estão afirmando que a biópsia linfonodo sentinela, por ter menos complicações e ser um procedimento menos mórbido, seria o estudo ideal para poder investigar linfonodos em pacientes com neoplasia vulvar. Então, continuando falando sobre o tratamento. Se a biópsia veio com marcos negativos, o tratamento após vai ser observar ou fazer radioterapia em pacientes de risco.
No entanto, se a biópsia vier como margens comprometidos, o tratamento ideal vai ser uma ressecção para uma ampliação de margens, para poder obter margens livres. Se não se consegue fazer esse tipo de ampliação, ou depois da ampliação de margem vier novamente como margens positivos, o tratamento vai ser radioterapia adjuvante. Então, falando agora sobre os pacientes que têm um T2 ou têm um T3 para poder investigar os linfonodos, se o paciente tem radiologicamente linfonodos negativos, poderia optar por fazer linfonodo sentinela. Se vier positivo, o tratamento vai ser radioterapia na lesão e na área pélvica e no femoral. Se vier negativo, o tratamento vai ser só radioterapia e, além disso, poderia se complementar com irradiação também da região infemoral, dos linfonodos. Quando falamos sobre o paciente foi para radioterapia e com quimioterapia concomitante, para poder avaliar a resposta do paciente, teria que ir primeiro para a avaliação clínica. Se não tem sinais de recidiva, tanto linfonodal como do tumor, poderia ir diretamente para acompanhamento, para follow-up. Se tem a dúvida, uma suspeita, poderia se realizar uma biópsia para poder confirmar ou descartar recidiva. Se vier negativo, vai para acompanhamento. Agora, se tem sinais clinicamente que tem sinais de recidiva, ou depois de fazer a biópsia por a dúvida e vejo como recidiva confirmada, tem que fazer uma nova ressecção. E conforme o resultado, se vier mais negativo para acompanhamento, se vier mais positivos, poderia se optar por uma nova cirurgia ou radioterapia, radioterapia ou tratamento sistêmico. Agora, se o paciente se confirma recidiva clinicamente, porém são lesões irressecáveis, o performance status da paciente não dá para fazer radioterapia, ou ele já recebeu radioterapia e a opção ideal seria quimioterapia, porém não tem um performance status para poder realizar tratamento sistêmico, poderia ser sugerido medidas de conforto. Quando falamos sobre recidiva linfonodal, se tem uma recidiva linfonodal, o paciente, se previamente foi feito radioterapia, poderia se optar por tratamento sistêmico. Agora, se não foi feito, vai para radioterapia, quimioterapia adjuvante e após segmento. Tem pacientes que têm múltiplos linfonodos à distância, se opta por tratamento sistêmico e também radioterapia, mas para controle local. Falando agora sobre estadios metastáticos, o tratamento vai ser tratamento sistêmico com radioterapia para controle loco-regional e tratamento e controle dos sintomas, ou para medidas de conforto. Então, agora que falamos sobre o tratamento, vamos falar sobre o segmento, como vai ser o acompanhamento do paciente. Durante o primeiro e segundo ano após tratado o carcinoma celular, as consultas têm que ser de 3 até 6 meses.
de 3 a 6 meses. Depois disso, a partir do 3º ao 5º ano, as consultas vão ser de entre 6 a 12 meses. Depois de cumprir os 5 anos, o ideal seria não fazer mais acompanhamento. Porém, se tiver fatores de risco, tem um paciente com HPV, paciente HIV, que tem um fator de risco de recidiva posterior, você poderia complementar com consultas anuais. Importante falar que se sugere coletar citologia cervical anualmente, e exames de imagens ou laboratoriais vão ser só solicitados se o paciente tem sintomas clínicos ou sinais de recidiva. Falando do prognóstico, os principais fatores para poder determinar o prognóstico do paciente vai ser as metástases linfonodais e também o diâmetro de infiltração tumoral. Se fala também de imagens de ressecção e invasão linfovascular, porém, tem certos artigos que confirmam que esses fatores não são muito importantes, têm uma importância menor. Entre esses estudos está o estudo do Dr. Klabdo, que avaliou os pacientes para poder avaliar os fatores de risco e determinou que o principal fator vai ser o comprometimento linfonodal. E também demonstrou que outros fatores não tinham uma importância significativa na questão do prognóstico. Outro estudo que foi feito em 2018 por Dr. Arvaz e colaboradores, eles avaliaram sobre os margens. Nesse estudo, se comparou muito sobre os margens, porque normalmente se fala que o margem adequado vai ser de 1 a 2 centímetros, como mínimo 0,5 centímetros, para ter a segurança de não ter uma recidiva local. Agora, passando os anos, estão estudando mais sobre a importância de ter um margem menor. É por isso que em 2018 eles fizeram um estudo para poder comparar qual vai ser o margem de segurança menor, e eles conseguiram avaliar, conseguiram confirmar que se a paciente tem um margem de 0,2, só vai apresentar 10% de recidiva, pode apresentar. Agora, se o margem é menor a 2 milímetros, aumentou o número de recidiva e não foi recomendado na ressecção do câncer de vulva. Outros fatores, outro aspecto importante para falar sobre o prognóstico é o tempo de sobrevida da paciente. Então, aos 5 anos, pacientes com estágio clínico 1, 2, no momento do diagnóstico, tem um prognóstico de vida de 86% aos 5 anos. Pacientes que tinham doença linfonodal, estágio clínico 3 e 4A, tinham um prognóstico de vida de 32%. E paciente com doença metastática, no momento do diagnóstico, estágio clínico 4B, tinha um prognóstico de vida, uma sobrevida aos 5 anos de 19%. Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, uma pergunta, temos aí a doutora Rosilene que poderia complementar alguma informação. Alô, Goki? Oi, professor. Oi. Vocês estão conseguindo me ver? Não.
Sim. Impressora, tá dando para te enxergar. Ah, eu aqui não estou conseguindo ver o grupo todo. Olha só. Adorei a aula, acho que foi uma revisão muito boa, tá? Acho que abordou todos os aspectos importantes do câncer de vulva e eu tomei nota de algumas coisas aqui que são extremamente importantes, né? O Sentinela, há muito tempo, né, que está se tentando fazer para câncer de vulva. O câncer de vulva, a linfadenectomia, ela consegue ser muito mais mórbida do que a linfadenectomia foi para o câncer de mama. O câncer de vulva, se vocês imaginam, a linfadenectomia ainda se bilateral, para uma paciente que precisa caminhar, não adianta ela ficar só deitada com as pernas para cima, porque para ter qualidade de vida, ela vai ter que se inserir nas atividades profissionais e familiares que ela estava acostumada, e não adianta, o membro, ele incha, e isso traz um desconforto muito grande. E é uma paciente que acaba tendo que fazer fisioterapia a vida inteira. Então, quem já fez uma linfadenectomia inguinal completa, superficial e profunda, né, consegue avaliar o sofrimento dessas pacientes. Então, em função disso, é que o sentinela de vulva tem uma importância muito grande nos estudos, né, há muitos anos. A gente não tem ainda a mesma liberação que nós temos para a mama para fazer linfonodo sentinela em todos os pacientes com câncer de vulva. Não está no estadiamento da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia o linfonodo sentinela, como já está no câncer de mama. Mas, entretanto, né, o que costuma se dizer é que aquele serviço que tem um volume cirúrgico de vulva e que consegue treinar a sua equipe, né, essa instituição ela está autorizada a fazer o protocolo para câncer de vulva com linfonodo sentinela. Que é mais ou menos, né, a nossa instituição, o nosso caso. Eles dão até um número, né? Alguns dão um número que tu terias que ter uns 20, outros dão 30 câncer de vulva ano. Né? Mas o que eles querem dizer com isso? Não é nem o número de câncer de vulva que tu terias que ter para tu poder estar assim autorizado a fazer sentinela. É tu ter um fluxo de câncer de vulva, que é um tumor raro, que te treine o suficiente para que tu possa fazer a técnica de sentinela, né, e que ela seja efetiva. Porque daqui a pouco tu não deixe passar uma paciente metastática porque o teu sentinela não foi, né, com a mesma sensibilidade do que deveria ser. Então, acho que isso é extremamente importante, né? Por isso que a gente adotou o sentinela para câncer de vulva, né? Com exceção daqueles tumores mais avançados, mas pacientes que têm imagem negativa, clinicamente negativo dos linfonodos inguinais, a gente tem feito sentinela sempre, né? Outra coisa importante é o melanoma. Quando vocês vão fazer uma biópsia de uma lesão na vulva, e que poderá ser epidermoide, vocês vão tirar um pedacinho da lesão. Para melanoma de vulva, se vocês têm aquelas características de melanoma, que é uma mancha escura, se vocês têm essa suspeita, vocês têm que tratar como melanoma de qualquer parte, tá? Independente de estar na vulva ou não. Então, como que vocês fariam se fosse um melanoma de dorso ou de membro? Vocês iam fazer uma ressecção de toda a lesão com uma margem mínima, mas uma margem livre. Não é? É assim que se faz com o melanoma. E depois, estadiado esse melanoma, tu voltaria para fazer a ressecção mais ampla. E é assim que tem que tratar a vulva também. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente recebe muitos pacientes do interior em que as pessoas fizeram uma biópsia de um pedacinho de uma lesão e que já estavam suspeitando que essa lesão era uma lesão melânica, né? Outra coisa importante que o Gorky falou, que é muito importante, é a invasão linfovascular. A invasão linfovascular, ela passa a ter importância para alguns tumores. Para câncer de vulva, nem tanto, né? Sempre o fator prognóstico mais importante para a vulva
é o fator linfonodal, é os linfonodos inguinais. Então, se os linfonodos estiverem comprometidos, essa paciente tem um prognóstico ruim. Né? Se não tiver, essa paciente vai ter um prognóstico bom. Então, a invasão linfovascular, inúmeros estudos tentaram provar que ela poderia ajudar, né, no tratamento do câncer de vulva, mas ela não supera a presença de linfonodos. Então, a avaliação de linfonodos, de cadeia linfonodal, que é inguinal e depois pélvica, né, que segue depois a cadeia, começa inguinal e depois ela segue a cadeia, a mesma disseminação do câncer de colo de útero, né, que aí vai para obturadora, aí externa, interna e sobe para o reto peritônio. Então, invasão linfovascular não é um fator importante para a vulva, não. Ele poderá ser um fator para individualizar alguma situação. Por exemplo, se tu está com dúvida se essa paciente vai entrar em radioterapia ou quimioterapia, situações muito limítrofes, tu usa a invasão linfovascular para te ajudar. É um fator de individualizar um caso, mas não é longe de ser o fator prognóstico mais importante. Eu gostei muito dessa revisão que tu fez, Gor, que dá margem de segurança de 2 milímetros ali, com 10% de recidiva. Extremamente importante. Porque se tu tens uma ressecção com 2 milímetros, né, o menor de 2, e tu sabe que essa paciente tem 10% de chance, tu não vai ampliar, porque tu está autorizado pela literatura a não ampliar. E, às vezes, não ampliar significa uma lesão que está perto da uretra, então tu não quer comprometer tanto a uretra dessa paciente. Né? Às vezes está muito perto do clitóris, é uma paciente jovem, tu também não quer comprometer. Então, tu vai seguir a literatura de manter esses 2 milímetros sob observação. Aí é importante tu ficar com essa paciente em observação. Então, o controle, o segmento de uma paciente com câncer de vulva, ele é muito importante, tá? E é importante muito mais a inspeção do que qualquer exame de imagem. O exame de imagem vai ser para aqueles tumores que têm uma tendência de ter já uma recidiva linfonodal, pélvica, né? E um tumor mais avançado. Agora, tumores iniciais, esses tumores eles vão ter uma chance de recidiva muito pequena, e quando for, essa recidiva é local. Câncer de vulva dificilmente mata uma paciente. Então, a atenção para o segmento dessa paciente é importante. Então, câncer de vulva, uma paciente pode fazer inúmeras recidivas, inúmeras ressecções, e essa paciente ainda tem chance de cura em todas essas recidivas, em todas essas ressecções. Então, isso é importante, que nunca um segmento foi tão importante para um tumor como o segmento da vulva, porque basta olhar, é inspeção, né? E chamar a atenção da paciente para qualquer alteração, né? Mas os livros e a literatura mostram assim, ó, que nem sempre as pacientes chegam com câncer de vulva em estágio inicial. Por quê? Porque nem a paciente nota, porque são tumores que geralmente tu não tem sintomas, não tem, além do prurido, a paciente desconsidera o prurido. Ela acha que aquele prurido é por conta de alguma vaginite, vaginose. E o próprio ginecologista, isso também é citado na literatura, ele também não avalia a vulva. Ele já entra direto com o espectro para avaliar colo de útero. Então, é extremamente importante que quem faz o dia a dia, que são os ginecologistas, né, de avaliar a vulva da paciente também quando você vai introduzir o espectro. Porque isso passa despercebido, uma lesão pequena, e para a paciente também. Por isso que muitas vezes esses tumores, eles são diagnosticados em um estágio mais avançado. Outra coisa importante é que o câncer de vulva, né, nós temos 2 tipos de paciente. Aquela paciente idosa, que o Gork falou, né, que é prurido crônico, de uma base de um líquido esclerotrófico, né? Então, toda paciente com líquido escleroso deve sempre ser investigada. Essa paciente tem sempre que saber que nesta base liquenoide, ela pode fazer um tumor. Uma paciente que tem prurido crônico, trata, e que com corticoide não melhora, tem que reavaliar se nesse líquido ela não está fazendo um carcinoma. Ou se a paciente não tinha sintoma e começa a ter um sintoma, e esse sintoma é progressivo, avaliar que em cima dessa base
de líquen, ela está fazendo um carcinoma. Então, são aspectos extremamente importantes, né, no exame e na anamnese do paciente. E outra coisa importante, o outro paciente, o outro lado, que não são os pacientes idosos, são os pacientes mais jovens, que vão ter câncer por HPV. Então, essa paciente, como o Gork falou, as lesões, elas normalmente são multicêntricas e são multifocais, né? Que é típico da paciente mais jovem. Então, sempre numa paciente jovem, sempre avaliar, além da vulva, se tu tiver uma lesão vulvar, além da vulva, avaliar a vagina e avaliar colo de útero. São essas as considerações. Conseguiram ouvir direitinho? Professor, obrigado. Eu falei isso. Doutora Rose, Sim. quando a gente tem um câncer de vulva ou de vagina, a drenagem linfática pode ser tanto para as cadeias ilíacas quanto para a cadeia inguinal. Nesse caso, se a gente mesmo combinando o radiofármaco, o tecnécio com a linfocintilo e o azul patente para fazer, se a gente não encontra o linfonodo, tu indica esvaziamento inguinal e pélvico dessas pacientes? Não. Tu vai primeiro fazer a cadeia que seria a primária, né? Que é mais frequente. Tu vai fazer esvaziamento inguinal. Tu vai fazer inguinal e tu vai acompanhar o pélvico com o exame de imagem. Mas tu não faz de rotina o esvaziamento pélvico. Isso já caiu há bastante tempo. Algum tempo atrás, a gente avaliava aquele linfonodo de Cloquet, que era o linfonodo que ficava, o primeiro linfonodo que ficava no ligamento inguinal. Se esse fosse positivo, tu esvaziaria lá. Mas todos os trabalhos mostraram que isso não era importante, não mudava o prognóstico do paciente e tu só aumentava e agregava a morbidade. Então, hoje, tu considera como cadeia mais importante para câncer de vulva a região inguinal. Então, se ela não marcar, tu esvazia. Dificilmente não marca, né? Se tu usar os dois, se tu usar azul e se tu usar probe, com certeza tu vai ter linfonodo ali marcando. Ah, com certeza. Aham. Obrigado, doutora. Muito bem. Vocês têm o programa de todas as aulas? Sim, temos, doutora. Podemos te compartilhar aqui. Depois tu me mostra para de repente participar de algumas aulas, outras, né? Que é bem interessante. Sim. Eu acho que é uma revisão boa que vocês estão fazendo. Isso, a gente tem temas de diversos assuntos, de digestiva, de coloprocto, de oncogineco, de pele. E muito bom. Estamos fazendo semanalmente, às quintas-feiras à noite, essa aula, e às terças-feiras ao meio-dia a gente tem um clube da revista, onde a gente discute algum artigo, também de variados temas. Muito bom. Professora, para terminar, na sua experiência, pacientes que têm tumores maiores de 2 centímetros, que vão, bom, a NCCN indica fazer investigação linfonodal, normalmente vai para a linfonodo sentinela ou vai para a linfoadenectomia? Tumores, desculpa, não vi. Maiores de 2 centímetros, que a NCCN... Maiores de 2 centímetros. Que indicam já a investigação linfonodal. A senhora normalmente indica linfoadenectomia ou linfonodo sentinela? Quais são os resultados, na sua experiência? Na verdade, isso é mais literatura, né? A gente não está autorizado a tumores maiores de 2 centímetros fazer só o linfonodo sentinela, porque corres o risco de tu perder alguma paciente metastática, né? Então, aí tu teria que fazer esvaziamento. Esvaziamentos. Tumores maiores de 2 centímetros, esvaziamento. Mas eu te digo assim, ó, Gork, eu sei que isso está mudando muito, tá?
eu acredito que a gente vai parar de fazer linfadenectomia em tudo. É uma questão de só a gente ter trabalhos que mostram que nelas estão realmente marcando. Tu, de repente, não conseguir marcar um linfonodo, o problema do endométrio mesmo é que tu não tem ainda, as técnicas não mostraram que elas são tão eficientes de sentinela quanto a linfadenectomia, e que tu pode ter um erro aí e não estadiar a paciente adequadamente. Então, ainda para a sentinela está muito atrás, né? O local do tumor dentro do endométrio, né? Tu teria que ter certeza onde ele está e fazer uma injeção ali no local. A gente não faz. A gente hoje faz no colo do útero, né? A gente trata o endométrio como colo do útero. Então, tem muitas coisas que nós vamos ter que evoluir nos tumores ginecológicos para sentinela, para a gente chegar no nível que está hoje melanoma e no nível que está mama. Eu acho que o que está mais evoluído, né, sem dúvida nenhuma, é o colo uterino. Eu acho que a gente já conseguiu chegar assim, muito próximo, né, de entrar para o estadiamento o linfonodo sentinela do colo uterino. Acho que endométrio e vulva a gente ainda está longe. E por vários aspectos, né? É muito parecido com o endométrio. A vulva, ela às vezes não marca, às vezes uma lesão que está entrando para dentro da vagina, então tu pode ter um trajeto diferente e tu pode, de repente, um tumor na linha média, tu tem que marcar dos dois lados, marca um lado só, não marca o outro. Então, acho que a gente ainda tem que caminhar para os que já entraram para o estadiamento, né? Não temos trabalho na literatura, justamente porque vulva é um tumor muito raro, né? Ele não é um tumor frequente. É diferente da evolução que teve o câncer de mama, que nós temos uma incidência de câncer de mama muito maior, então é muito mais fácil os trabalhos científicos, né? Uma época, a gente estava fazendo um trabalho sobre sentinela do Maurício, que ele é um cirurgião oncológico aí de Santa Rita, e o Maurício fez a tese de mestrado dele em sentinela. E a gente pegou todos os casos de linfonodo sentinela da Santa Casa, de todas as equipes, e nós não conseguimos ter um N suficiente para o Maurício dar seguimento a esse trabalho. Nós tivemos que fazer uma mudança depois no trabalho dele. Então, isso para tu te dar conta do quanto que é um tumor, não é um tumor muito frequente, não tem uma incidência muito alta, e principalmente numa instituição nossa tão grande assim, a gente não tem tantos casos, né? Tu imagina, no mundo inteiro é assim, né? A não ser os estudos multicêntricos, né? Para que a gente possa evoluir mais no carcinoma de vulva, mas com certeza a sentinela para vulva ainda está atrasada. Em função disso, é que tumores maiores de 2 centímetros, né, ainda se orienta de fazer linfadenectomia. Tu pode individualizar casos, por exemplo, de uma paciente que tem comorbidades, de uma paciente muito idosa. Aí tu pode levar em consideração todos esses fatores e fazer sentinela e não fazer linfadenectomia. Aí tu vai individualizar cada caso. Como a maioria das pacientes são idosas e a maioria tem comorbidade, né, não fica difícil da gente decidir por não fazer e fazer sentinela. Mas não é uma rotina e não é o que os trabalhos mostram. Certo, professor. Obrigado. Bom, acho que mais alguém tem uma pergunta ou comentário? Bom, acho que não. Então tá, professora, muito obrigado Obrigado. pelos Boa noite para comentários, pela vocês. ensinança. Boa noite com todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.